Só para você ter uma ideia do nível de extremo que estamos falando. Enquanto a floresta amazônica recebe cerca de 2.300 milímetros de chuva por ano. Algumas regiões do Atacama registram 0 milímetros, literalmente zero. Existem estações meteorológicas que nunca, em toda a sua história de operação, registraram uma única gota de chuva. É como se a água simplesmente não existisse por lá. Mas o que você está prestes a descobrir vai muito além de um simples deserto seco. A verdadeira história do Atacama envolve ciência espacial, múmias preservadas por milhares de anos e um fenômeno climático que desafia a lógica da natureza. Para entender como um lugar pode ser tão seco assim, precisamos descobrir o que realmente torna o Atacama o deserto mais extremo do planeta, como a vida e as civilizações conseguiram existir nesse ambiente hostil e o que esse deserto revela sobre a possibilidade de vida em outros planetas. O deserto do Atacama se estende por impressionantes 105.000 quilômetros quadrados no norte do Dae, entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. E aqui já começa o mistério. Como um deserto pode existir bem ao lado de um oceano gigantesco cheio de água? A resposta está numa combinação quase perfeita de fenômenos naturais. A corrente de Humboldt, uma corrente oceânica gelada que vem da Antártica, resfria o ar do Pacífico antes de ele chegar à costa chilena, e ar frio carrega menos umidade. Quando esse ar finalmente sobe para atravessar as montanhas, toda a pouca umidade que ele tinha cai do outro lado dos Andes. Para completar, o Atacama fica numa zona de alta pressão atmosférica que literalmente empurra as nuvens para longe. É uma combinação perfeita de azar geográfico. As primeiras medições científicas sérias do Atacama começaram em 1964, quando pesquisadores instalaram estações meteorológicas na região de Yungay e Arica. O que descobriram foi chocante. Em Arica, a precipitação média anual era de apenas 0,76 milímetros. Em algumas áreas do interior, chamadas de núcleo hiperárido, os números eram ainda mais absurdos. A cidade de Calama, por exemplo, não registrou uma única chuva mensurável entre 1570 e 1971. Foram 401 anos completamente secos. Quando finalmente choveu, em 1971, o evento foi tão raro que virou notícia internacional. E o que muita gente não imagina é que esse deserto, aparentemente morto, já foi cenário de uma das civilizações mais avançadas da América do Sul. Hoje, o Atacama é considerado o laboratório natural mais importante do mundo para a astrobiologia. A NASA mantém expedições constantes na região desde 2003, porque o solo do Atacama é quimicamente muito semelhante às amostras que recebemos de Marte. Não é exagero dizer que cientistas testam ali equipamentos que serão enviados para o planeta vermelho. Além disso, o Observatório ALMA, instalado a cerca de 5.000 metros de altitude, é o mais poderoso radiotelescópio do mundo construído ali, justamente porque a ausência quase total de umidade permite uma visibilidade astronômica impossível em qualquer outro lugar da Terra. Isso levanta uma pergunta inevitável. Como civilizações antigas conseguiram sobreviver nesse ambiente praticamente impossível? A resposta está no Sinchorro, um povo que habitou o Atacama entre 7.000 e 1.5 alto. Código, eles desenvolveram a técnica de mumificação mais antiga do mundo, cerca de 2.000 anos antes dos egípcios. E o motivo de essas múmias terem se preservado de forma tão perfeita é simples e assustador. A ausência total de umidade. As múmias chinchorro estão tão bem conservadas que cientistas conseguem estudar doenças, dietas e até DNA com uma precisão raríssima em sítios arqueológicos. Mas o Atacama não guarda apenas vestígios de civilizações antigas. Por causa da quase inexistência de corrosão, o deserto acabou se tornando o maior cemitério de aviões da América do Sul. Aeronaves, que se deteriorariam rapidamente em qualquer outro lugar, permanecem praticamente intactas por décadas. Não é raro encontrar aviões militares dos anos 1950 que parecem ter sido abandonados ontem, e empresas de manutenção do mundo inteiro buscam peças nesses locais devido ao estado surpreendente de conservação. E então vem um dos fenômenos mais impressionantes do deserto. A cada 5 a 7 anos, quando chuvas raríssimas finalmente caem,
o Atacama explode em flores. Milhões de sementes que ficaram dormentes no solo seco por anos germinam ao mesmo tempo, transformando a paisagem árida numa tapeçaria de cores vibrantes por algumas semanas. Esse fenômeno, conhecido como deserto florido, é tão raro que, quando aconteceu em anos como 2015 e 2017, turistas do mundo inteiro viajaram ao Chile só para testemunhar. Algumas dessas sementes conseguem permanecer viáveis por até 20 anos, esperando por água. Em 2003, a NASA levou o robô Zoe ao Atacama para testar sua capacidade de detectar vida em condições extremas. O resultado foi perturbador. Em algumas áreas, o robô não encontrou absolutamente nada vivo, nem mesmo bactérias. Foi uma das primeiras vezes na história em que cientistas identificaram um ambiente na Terra completamente estéril. Durante muito tempo, o Atacama foi considerado um dos ambientes mais estáveis do planeta. Mas isso começou a mudar. Entre 2015 e 2017, chuvas anormais caíram na região, mais água em 2 anos do que havia caído nos últimos 5 séculos. Pesquisadores descobriram que as mudanças climáticas globais estão alterando os padrões atmosféricos que mantinham o deserto seco. Modelos climáticos indicam que, até 2050, o Atacama pode receber até 20% mais precipitação do que sua média histórica. E aqui está a ironia cruel. O mesmo deserto que preservou as múmias Chinchorro por cerca de 7.000 anos, começou a ameaçá-las. Com o aumento da umidade, muitas dessas múmias passaram a se decompor rapidamente, forçando museus chilenos a criar sistemas artificiais de preservação. O ambiente que protegeu esses tesouros por milênios agora pode destruí-los em poucas décadas. Essa transformação faz do Atacama um verdadeiro termômetro do planeta. Se um dos desertos mais estáveis climaticamente da Terra está mudando, isso significa que estamos alterando sistemas atmosféricos em uma escala que nunca imaginamos possível. Ao mesmo tempo, as pesquisas sobre vida extrema no Atacama estão revolucionando a busca por vida fora da Terra. Se for possível encontrar vida nos núcleos hiperáridos desse deserto, as chances de encontrarmos vida em Marte ou em luas como Europa e Encélado aumentam drasticamente. Além de tudo isso, o Atacama também tem um papel econômico gigantesco. Ele é a maior fonte de nitrato natural do mundo, usado em fertilizantes. E hoje, abriga algumas das maiores reservas de lítio do planeta, essencial para baterias de carros elétricos. Com a transição energética global, o deserto se tornou uma das regiões mais estratégicas do mundo, com recursos que podem valer trilhões nas próximas décadas. E você pode aproveitar esse momento de transformação global entendendo melhor os mercados e as tecnologias que estão moldando o futuro, como energia renovável, exploração espacial e tecnologias de sobrevivência em ambientes extremos. Para acompanhar tudo isso com informação confiável e bem pesquisada, vale a pena se manter conectado a conteúdos de ciência e tecnologia. Se você gostou dessa história e quer continuar descobrindo mistérios científicos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários: você já conhecia a história do deserto do Atacama e das múmias Chinchorro? Eu quero muito saber.